quase 3 milhões de mortes pelo mundo. Fome, miséria, desemprego, dívidas, desalojados, crimes, violência. É imensurável a crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, com todos os lockdowns, muitas vezes necessários, medidas restritivas, toques de recolher, muitos comércios acabam fechando, serviços ditos não essenciais acabam fechando também, porém com certeza são mais do que essenciais para todos aqueles que dependem daquilo para sobreviver. Agora, talvez mais imensurável do que a crise econômica seja a crise moral, a crise psicológica. Medo, ansiedade, angústia, tristeza, desânimo, depressão, desespero. O tema pensamentos poderia ser abordado, canalizado, direcionado por uma série de perspectivas. Mas talvez seria um desperdício muito grande não contextualizar esse assunto de tamanha importância com a realidade que a gente está vivendo hoje. E por uma feliz coincidência, quando eu recebi o convite para realizar essa palestra, eu estava iniciando a minha leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que eles narram toda a situação da pandemia visto pelo plano espiritual, e todos os trabalhos que o plano espiritual está realizando para nos auxiliar nessa pandemia. E, claro, não existem coincidências, né? Porque o tema pensamentos, ele é constantemente abordado ao longo da leitura desse livro. Mas qual que é a relação pandemia e pensamentos? Na realidade toda, porque os nossos pensamentos são a causa e, ao mesmo tempo, a solução para todos os nossos problemas. Não só em relação à pandemia, mas em relação a tudo. Então, baseado nessa obra, eu acabei bolando essa nossa conversa, inclusive me permitindo parafrasear algumas passagens do livro para nos auxiliar nas reflexões. Mas então, será que eu vou estragar a leitura de quem ainda não leu? Não, muito pelo contrário, eu acho que vai inclusive estimular quem não fez ainda essa leitura a fazer. Porque a gente vai tratar desses assuntos mais na superficialidade, enquanto o livro aborda esses temas com muito mais profundidade. E como a gente vai falar sobre a pandemia, eu peço desde já licença a todos aqueles que estão sofrendo muito com toda essa questão da pandemia, com as perdas financeiras, com todas as questões emocionais, porque eu sei que é um assunto muito delicado, então o objetivo não é de maneira nenhuma melindrar ninguém. Muito pelo contrário, o objetivo da doutrina espírita é trazer luz, trazer entendimento, consolo, esclarecimento, para que a gente possa compreender as nossas dificuldades, aceitá-las e superá-las da melhor maneira possível. E levando em conta, então, toda essa questão da pandemia, não tem como a gente começar essa conversa sem se questionar. Por quê? Por que a pandemia? Por que tanto sofrimento? Por que Deus permite? Por que nós estamos vivendo tudo isso? A verdade é que Deus nos cria simples e ignorantes. E ao longo de todas as nossas existências, de todas as nossas encarnações, nós vamos evoluindo no quesito moral e espiritual. Mas Deus nos dá também um livre-arbítrio para que a gente se desvie, às vezes, do caminho, para que a gente opte por onde nós queremos caminhar. E é claro que existe aquela ajudinha, né? Se a gente se desvia demais, tem um tapinha aqui, um tapinha ali, nos mostrando, opa, por esse caminho você vai se perder. Mas o objetivo é sempre a evolução. E a gente pode evoluir pelo amor ou pela dor. E a misericórdia divina possui várias estratégias, várias opções para que a gente possa evoluir pelo amor, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. Porém, a humanidade como um todo acaba se deixando levar pelos prazeres da vida, pelas facilidades, pelas ilusões desse mundo material. Inclusive, a vida acaba sendo muitas vezes desrespeitada. É só a gente ver a nossa atmosfera, com toda a poluição pelas emissões de gases que nós estamos emitindo, florestas desmatadas,
rios completamente poluídos, mares virando verdadeiros depósitos dos nossos lixos, comprometendo a fauna, a flora. Não só isso, a gente olha lá para fora e vê níveis brutais de violência, crimes de características primitivas, governantes que deveriam estar cuidando de sua população, desviando verbas de merendas da escola, hospitais sem verbas, isso ainda é mais grave agora, com a questão da pandemia. A questão é que, somando tudo isso, existe uma questão chamada psicosfera. A psicosfera é como se fosse uma projeção da nossa consciência, um campo eletromagnético ao redor de cada um de nós, de acordo com o que a gente vibra, de acordo com o que a gente emana, com os nossos pensamentos. E aí, se a gente for somar essa psicosfera de cada um no planeta, imagina como que não está a psicosfera do planeta como um todo, juntando todas essas questões que eu acabei de relatar. Ela está completamente densa, com emissões de ódio, de rancores, de amarguras, de orgulho, de egoísmo. E como essa psicosfera ela é material, a gente apenas não enxerga, mas é sim material, ela existe. Existe a lei de atração, que a gente atrai semelhantes e repele aqueles que não são semelhantes. Assim como as questões do mundo. Então essa psicosfera acaba atraindo e atraiu toda essa questão da pandemia. Isso explica por que nós vivemos a realidade que nós estamos vivendo. Mas espera aí, eu sou uma pessoa boa, né? Eu tenho uma conduta correta. Por que que eu estou vivendo essa pandemia? A verdade é que ninguém está matriculado nesse mundo de provas e expiações por engano. Não existem enganos. Se a gente está aqui, é porque nós precisamos passar exatamente por tudo o que nós estamos passando. E não é uma questão de castigo. O que a gente está vivendo é uma consequência das nossas ações. E a gente fala em ações, mas não só ações físicas. Ações do pensamento também. Pensamento é matéria, gera essa emanação, essas vibrações ao nosso redor. E pensamentos e ações não necessariamente de agora, pensamentos e ações lá de trás, do passado. Pensem o quanto nós já nos equivocamos ao longo de toda a nossa trajetória. Manuel Filomeno de Miranda fala no livro que quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Realmente, quando a gente se der conta do quanto reverbera as nossas escolhas de pensamentos e de condutas, a gente vai ter outro critério seletivo. O problema é que a questão da pandemia não fica apenas na doença. As demissões, os comércios indo à falência, toda essa questão financeira gera feridas morais, feridas nas pessoas. E aí as pessoas que são equilibradas acabam se desequilibrando. E pessoas já desequilibradas desabam, entram em colapso. Por isso que a gente vê tanto suicídio, transtornos emocionais, transtornos do pânico, exacerbações dos vícios sociais, como álcool, tabaco e outras drogas, índices de crimes aumentando, porque existe a questão financeira, somada ao desequilíbrio emocional, então os crimes aumentam. Então a gente acaba se deparando com uma sociedade retalhada pela dor, pelo sofrimento, pelo medo. Por que medo? Medo porque a sociedade como um todo ela é criada, ela é educada para acreditar na morte como um fim. Todos vamos morrer, sim, todos iremos desencarnar. Mas não é um fim, é uma transição, a vida segue, continua. E o problema é que mesmo nós espíritas, compreendendo a reencarnação, a gente vive como se ela não existisse. Porque a gente fica aqui preso nas ilusões desse mundo material e a gente vive como se a morte fosse um fim, as nossas atitudes são baseadas nisso. Isso acaba limitando a nossa visão, aquela luz no fim do túnel, vai tornando a gente inseguro, porque a morte acaba se tornando, fica relacionada com uma sensação de perda, perdas materiais, perdas de entes queridos, quando na verdade é um até logo, é um até breve. E quando a gente abre os nossos olhos de espíritos imortais e percebe que realmente é só uma transição, que essa encarnação é só um piscar de olhos dentro de toda a nossa existência, a gente acaba tendo um sentimento libertador. E a gente continua seguindo a vida com mais ânimo, inclusive plantando, continuando a plantar, porque a gente percebe que lá na frente a gente vai colher, mesmo que não seja nessa encarnação, mas a gente sempre vai colher. Agora, se é verdade
que lá na frente a gente vai colher o que a gente planta hoje, também é verdade que hoje nós estamos colhendo o que a gente plantou lá atrás. E o que será que a gente plantou lá atrás? Porque hoje nós nos encontramos na melhor versão de nós mesmos, não é? Lá para trás a gente era pior, porque a gente foi evoluindo. Então imagine quantos equívocos nós já não tomamos. Eu falo atrás, não ontem, eu falo de existências atrás, séculos lá atrás. Quantos equívocos a gente já não cometeu? Então hoje a gente gera problemas que nós mesmos criamos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O problema é que nem sempre os nossos pensamentos são elevados. Então, muitas vezes, nós criamos uma vida não tão boa assim. Mas somos nós que criamos. Porque a vida é a consequência dos nossos pensamentos. Talvez não os de hoje, mas os lá de trás. Porque o pensamento ele é fonte fluídica de emanações que atraem e repelem. Então, se a gente parar para pensar tudo aquilo que nos rodeia, todas aquelas pessoas que interagem, que fazem parte da nossa vida, todas as situações geradas na nossa vida, são verdadeiros pedacinhos de nós mesmos. São reflexos do que está aqui dentro. Porque nós é que criamos essa situação energética e isso atraiu essas questões para a nossa vida. A pandemia também é um pedacinho de nós. A pandemia é a soma de um pedacinho de cada ser aqui da Terra. E aí, de novo, a gente bate na tecla, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu não sou perfeito, mas eu sou uma pessoa boa. Então por que eu tenho que passar pela pandemia como todo mundo? Opa, mas a gente não está passando como todo mundo. Como cada um está passando pela pandemia, é muito particular. Porque não existem duas pessoas na Terra com exatamente a mesma trajetória. Então não existem duas pessoas passando pela pandemia exatamente da mesma maneira. O vírus afeta cada organismo de uma maneira muito particular. Os sintomas são muito particulares. Famílias, muitas vezes, sendo destroçadas, outras famílias não tão afetadas. Pessoas perdendo emprego, perdendo todo o seu negócio, outras pessoas não tão afetadas assim. Então, cada um está passando da maneira como precisa passar. Então, quer dizer que só os ruins, só os maus deveriam sofrer. Por que então pessoas tão boas estão sendo terrivelmente afetadas? Aí só a reencarnação para explicar. Elas são boas hoje, mas e quanto aos equívocos do passado? Lembrando, ninguém está matriculado aqui por engano. Se a pessoa fosse perfeita, não estava nesse mundo de provas e expiações. A verdade é que nós somos todos espíritos milenares e carregamos conosco padrões emocionais, padrões afetivos, padrões mentais, muitas vezes enraizados ao longo de várias existências, porque são vícios mentais difíceis de serem modificados. Então, hoje a gente pode estar resgatando alguma falha que não necessariamente é condizente com o nosso eu atual, mas que pode ter acontecido lá atrás e que fica marcado no nosso inconsciente, aguardando para ser resolvido. E talvez agora seja a oportunidade de resolver. Os nossos pensamentos são, como eu falei, vícios mentais. E todo vício é difícil de ser modificado. O vício pelas drogas, mas o vício também dos pensamentos negativos, dos pensamentos equivocados. É muito difícil modificar. E não é por falta de auxílio dos espíritos superiores. Porque Jesus tem mandado ao longo de toda a nossa existência diversos espíritos superiores para nos servirem de exemplo. Mas a colheita é sempre insatisfatória. Jesus veio pessoalmente para nos ensinar. E também a gente vê que a colheita é insatisfatória. Os seus ensinamentos foram eternizados pelas Escrituras, pela Bíblia, pelo Evangelho. Agora, encontram ainda dificuldade para penetrar de fato em nossa vida. E aí Jesus manda Allan Kardec, a doutrina espírita, a doutrina ditada pelos espíritos para nos mostrar a vida além da vida, que nos traz muito mais esperança e, ao mesmo tempo, responsabilidade com a nossa própria evolução, mas a colheita ainda é insuficiente. Porém, é chegado o tempo de transição planetária. E para isso é necessário uma alavancagem para todas as questões morais serem elevadas de uma vez. A psicosfera do mundo, ela está péssima, como a gente falou.
porque a gente vem negligenciando todos esses ensinamentos ao longo de todas essas existências. Então imagina tudo isso somado, chega uma hora que o negócio desaba realmente, enche, né, o copo. Então, desse ponto de vista, a pandemia ela não é nada mais do que condizente com essa realidade que nós criamos ao longo de tantas existências. Ao mesmo tempo, é essa mesma pandemia que vai fazer com que a população reveja os seus conceitos, reveja os códigos dos valores humanos. Então, a pandemia é a consequência dos nossos equívocos, mas, ao mesmo tempo, vai ser a causa para a nossa renovação, para a renovação da psicosfera individual e, como consequência, da psicosfera do mundo como um todo. Enxergando a pandemia dos olhos aqui materiais, é muito difícil ver ela como algo bom. Mas abrindo os nossos olhos de espíritos imortais que nós somos, e de novo eu peço licença a todos aqueles que estão sofrendo muito com a pandemia, mas do ponto de vista de espíritos imortais, a pandemia é fruto da benevolência de Deus. É difícil ver isso, né? Agora, Deus não pode ser duas coisas, não pode ser bom e mal. Deus é bom, a gente sabe, e se ele é bom, ele é infinitamente bom. Então, tudo que vem dele é para o nosso bem. Só às vezes é difícil a gente enxergar. E onde é que entra o pensamento nessa história? O nosso equilíbrio mental, a nossa confiança em Deus, o nosso estado de oração, o pensamento no bem, tudo isso gera anticorpos no corpo e no espírito. Não só para o Covid, para o coronavírus, mas para todas as outras questões. Lembra aquela história? Mente sã, corpo são? Pois é, ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar a alma das amarguras, sem se modificar. Por isso o livro narra que está vindo, e já estão entre nós, um exército de espíritos superiores para nos intuir, para nos inspirar a condutas melhores, condutas mais saudáveis, comportamentos morais superiores, para que a gente se vincule de vez com o plano espiritual. Mas para que a gente receba essa ajuda dos espíritos superiores, é necessário uma sintonia vibratória. Por isso, orai e vigiai. Orai para que a gente possa elevar os nossos pensamentos e conseguir entrar em sintonia. E ao mesmo tempo vigiai, porque assim como existe um exército de espíritos superiores, existe também o exército dos espíritos inferiores, causando más influências em nós. Então precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque eles se aproveitam desse momento de fragilidade do mundo para prejudicar as pessoas que não estão 100% equilibradas. E aí eu pergunto, nessa pandemia, quem é que está 100% equilibrado? Então a gente acaba se deixando levar por essas influências negativas. Isso acaba piorando ainda mais a nossa situação psíquica, piorando ainda mais a nossa psicosfera e a psicosfera do mundo como um todo. Então, através dos nossos pensamentos, a gente pode atrair as influências boas dos espíritos superiores ou abrir as portas para os espíritos inferiores, fazerem todo o mal que eles quiserem. O livro comenta que esses espíritos superiores, eles são atraídos pela oração, pelo evangelho no lar. O evangelho no lar, ele cria como que um refúgio no nosso lar. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas aqui dentro nós estamos imantados por uma vibração superior que nos protege, vibrações defensivas. E Deus, que é infinito amor, não permitiria que a gente caminhasse a sós por essa trajetória da pandemia. Então nós temos sim o auxílio, mas como eu falei, é necessária uma sintonia vibratória e mais do que isso, uma correspondência de deveres. Porque nós temos ajuda? Temos, mas a missão é nossa. A missão de nós nos modificarmos cabe apenas a nós. Não existem milagres, as vitórias não vão cair nos nossos colos sem lutas. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O primeiro passo tem que ser nosso. E falando em padrões de pensamento, o livro também relata alguns casos de pacientes diagnosticados com coronavírus e como que eles reagem a isso. Por exemplo, uma moça de 30 anos, que ao receber o diagnóstico entra em completo desespero, porque ela é diabética, e ela tem certeza absoluta de que ela vai morrer. E é muito triste essa aflição, esse desespero de uma pessoa que acha que vai morrer. É muito complicado, porque isso inclusive piora a sua situação, não é? A sua situação psíquica. Ao mesmo tempo, narra a situação de um senhor de 50 anos, que ao receber o diagnóstico, põe-se em silêncio e começa a orar.
E os espíritos narram que automaticamente um espírito superior surge ao seu lado e consegue abraçá-lo, envolvê-lo em vibrações de paz e de coragem. Então percebam a diferença que faz a nossa condição vibratória. O livro narra também que esses espíritos superiores estão nos hospitais, auxiliando os pacientes, ajudando, auxiliando no equilíbrio do sistema imunológico para que o corpo reaja melhor, mas muito mais que isso, auxiliando na harmonia íntima de cada um. Porque os espíritos entendem que o pensamento é a chave para a saúde do espírito, consequentemente para a saúde da mente e também para a saúde do corpo. Eles explicam que o pensamento é sempre fonte e a sede das construções do ser, sob qualquer aspecto considerado. Ou seja, tudo o que se pensa adquire forma, adquire vida e se espalha, reverbera. O mundo ele é feito de energias, não é? De ressonâncias. Então esse mundo ele vai se moldar de acordo com as nossas ondas mentais. Então não existe acaso, as situações geradas ao nosso redor são em função dos nossos pensamentos o que eles atraem. Então que energia cada um de nós está emanando? O livro relata também a situação de um senhor de 60 anos que adquire o vírus e que não sobrevive, porque ele era tabagista. E eles falam, que tragédia a do vício do tabaco. Nosso irmão é considerado como suicida indireto, por haver submetido o seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as suas funções vitais. Então veja, suicida indireto. Ele não tirou a própria vida, mas pelas suas atitudes, ele é considerado um suicida indireto, porque ele causou mal para si mesmo, mesmo consciente. E aí eu pergunto, o quão suicidas indiretos cada um de nós não está sendo diariamente com as nossas atitudes? Atitudes equivocadas, vícios que a gente não combate, pensamentos inferiores que a gente não luta por modificar. Isso não é uma crítica a cada um de nós, e sim um convite à reflexão, um convite à renovação. Os espíritos continuam. Os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo o que atenta contra a saúde, o bem-estar e o equilíbrio do organismo é uma agressão que se soma às outras, culminando por derrotá-lo. Então, assim como os males para o corpo físico, os hábitos mentais prejudiciais, aquelas conversas vulgares, a cultura do pensamento negativo vai gerando vibriões, bactérias psíquicas, que vão reduzindo a nossa energia, a nossa carga vital, e causando um desequilíbrio, abrindo portas para as enfermidades, assim como para os transtornos emocionais. Então, assim como para uma nascente de um rio, é importante que ela esteja límpida para que o rio não seja poluído, a fonte dos nossos pensamentos também precisa ser constantemente vigiada e purificada para que a gente não gere elementos destrutivos que vão causar males para o nosso corpo e para o nosso espírito. E, infelizmente, a pandemia acaba sendo um desses elementos destrutivos que nós mesmos criamos. Agora, quando a gente se depara com a pandemia, a gente tem duas opções: apontar para o problema ou apontar para a solução. Isso vale para qualquer questão da nossa vida. Se a gente aponta para o problema, ele só cresce. A gente pode parar, olhar para ele e apontar para a solução. Então a gente precisa olhar para a pandemia e ressignificar essa pandemia. Entender a verdadeira lição que ela está querendo nos trazer. Porque a verdade é que Deus está atendendo aos apelos dos sofredores que estão sedentos por paz. Estranho isso, né? Como é que Deus está atendendo aos apelos, trazendo mais caos ainda? Quando a gente pede paciência para Deus, o que Ele nos dá? Ele nos dá a paciência ou os meios para que a gente consiga conquistá-la? Ele nos dá os meios, porque o mérito tem que ser nosso. Da mesma maneira, com a paz. Ele está nos dando meios para que a gente alcance a paz. Porque por mais que a pandemia possa parecer cruel, ela na verdade permitirá a nossa autoanálise, para que a gente consiga retomar o caminho da evolução. O fato é que é chegada a hora da transição planetária. O mundo de provas e expiações
está se tornando um mundo de regeneração. O mundo está em transição. E a pandemia faz parte de uma missão, de um programa seletivo de espíritos para preparar a Terra para os novos tempos. Então, todos aqueles espíritos que querem continuar no erro, continuar no mal, vão ser convidados a se retirar, vão ser deslocados para um outro mundo, para um outro planeta, mais condizente com seu padrão vibratório, ficando aqui na Terra apenas aqueles que estão condizentes com esse padrão vibratório mais elevado. E não é que quem morre, quem desencarna, não está sendo selecionado. Não, não é essa a interpretação. Não se trata de quem vive e quem morre, porque todos vamos morrer em algum momento, não é isso? Se trata de como vivemos e de como morremos. Como encaramos cada uma dessas situações. Funciona mais ou menos como uma dinâmica de grupo, numa entrevista de emprego, em que colocam várias pessoas numa sala e colocam um problema ali no meio. E aí eles observam como cada pessoa reage e interage frente a esse problema. É mais ou menos isso. Como cada um de nós está reagindo a essa pandemia. Muitos de nós serão sim afetados pela questão da pandemia, pelo vírus, pela própria pauta vibratória de cada um, pela programação da reencarnação, para resgatar questões do passado, comportamentos equivocados, porque pensem quantos erros nós não estamos carregando no nosso perispírito. Pensem o quão carregados nós não estamos. E agora é tempo de expurgar essas questões, para que a gente consiga sair dessa mais leves e mais condizentes com esse padrão vibratório mais elevado. É tempo de lapidação. Os espíritos perceberam que é hora do diamante que existe dentro de cada um de nós brilhar. Mas para que esse diamante brilhe, é necessária a lapidação. E lapidar dói. E, infelizmente, às vezes, dói muito. Mas, ao mesmo tempo, a nossa maior dor de hoje vai se tornar a nossa maior força de amanhã. Os momentos da nossa existência em que nós temos maiores sofrimentos são também os momentos de maior crescimento e evolução espiritual. Então, nesse momento, a sociedade aprende, infelizmente, através da experiência da dor, porque não precisava ser assim, a gente conversou sobre isso lá no começo, mas aprende sobre a correção moral do comportamento, sobre a educação mental dos pensamentos, percebendo que a casa mental é a verdadeira sede da vida pensante. Porque essa história do fique em casa faz com que a gente consiga olhar mais para dentro de si e perceber que o remédio para tudo está dentro da gente, está dentro de cada um. Então, mesmo que nós sejamos terrivelmente afetados pela pandemia, pelo vírus em si, pelas questões financeiras, é necessário que a gente tenha uma atitude de resignação, de compreender, aceitar, resignação por nós, pelos nossos sofrimentos, resignação pelas perdas, pelos outros entes queridos que acabam partindo, porque ninguém parte antes da hora, essa é a verdade. Se desencarnou pelo coronavírus, era porque estava no seu momento. Se não fosse pelo coronavírus, seria por um outro motivo. E é tempo, então, de confiar em Deus. Porque muitas famílias estão, sim, sendo destroçadas. Às vezes uma família perde aquela única fonte de renda. Aquela pessoa que era o ponto de equilíbrio emocional dentro da família. Então, imagine o sofrimento gerado. Mas é tempo de confiar em Deus. Porque se isso está na nossa trajetória, é porque a gente dá conta. Parece que não, parece que é maior que nós. Mas aquela história, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Então, se está na trajetória, é porque nós damos conta. É tempo de lapidação. Mas a pandemia não vai lapidar os nossos pensamentos automaticamente. A pandemia é apenas uma ferramenta que a gente pode ou não utilizar para se modificar. Porque senão, depois da pandemia, vai vir uma outra pandemia. A pandemia moral. A pandemia da indiferença com a dor dos outros. A pandemia da indiferença com a perda que os outros tiveram. Com as famílias que foram, sim, despedaçadas. A pandemia dos rancores pelos sofrimentos que passamos. E a gente se torna uma pessoa amargurada. A pandemia da ingratidão por termos passado e superado a pandemia. Ingratidão. Não ser grato a Deus por não termos sofrido tanto, por termos sobrevivido a essa pandemia. Não, o mundo de regeneração não vai vir de forma automática.
Cabe a cada um de nós, agora, conscientes de todos esses fatos, reciclarmos os nossos pensamentos e nos tornarmos luz. Luz para nos auto-iluminarmos e para iluminarmos todos aqueles que nos rodeiam, que muitas vezes ainda vivem na escuridão, na cegueira da alma, mas não será tarefa fácil. Porque o livro narra que existem espíritos superiores, mas existem também muitos espíritos inferiores desejosos do mal, com o objetivo de eliminar completamente os ensinamentos cristãos, para que eles consigam alcançar sua falsa justiça. Inclusive, eles se autodenominam justiceiros. Então, quem que esses justiceiros vão mirar? Justamente aqueles espíritos, os espíritas, os outros cristãos, que estão acendendo a sua luz para conseguir iluminar a todos. Esses são os inimigos desses espíritos inferiores. Então, infelizmente, nós somos espíritos encarnados e somos um livro aberto para esses espíritos inferiores. Eles conseguem ler os nossos pensamentos e perceber exatamente qual que é o nosso ponto fraco. Eles sabem o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Então, mais importante ainda, o momento de vigiar os nossos pensamentos. Porque muitos podem ter sentimentos nobres, a vontade de fazer o bem, mas por indisciplina mental, e muitas vezes até por uma comodidade, porque é difícil se modificar, requer sacrifício, e a gente acaba não lutando contra as nossas más tendências por essa indisciplina mental, cavando a própria armadilha, que os espíritos percebem as nossas más tendências, sabem exatamente onde a gente vai tropeçar e criam a situação para que a gente tropece. E por que Deus permite essa interação? Porque esses mesmos seres nobres, esses instrumentos de Deus na Terra, são também espíritos em evolução, espíritos em expiação, em reequilíbrio. Então, todos nós tivemos erros, equívocos no passado. Quantas existências nós já não desperdiçamos? Existências que foram criadas para o nosso melhoramento, perfeitamente arquitetadas, e nós colocamos tudo a perder. Então, isso vai deixando mancha no nosso perispírito, que carrega todos esses equívocos, e isso gera um campo vibratório para que esses espíritos inferiores possam agir em nós. Mas também é verdade que nunca estivemos tão conscientes de toda essa realidade. Nunca tivemos tanta orientação dos espíritos superiores, nunca tivemos tanta elucidação. A literatura espírita é vasta, só não vê quem não quer. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos o nosso papel de renovação dos nossos pensamentos, para favorecer essa psicosfera do planeta como um todo. Porque, infelizmente, essa carga negativa também já se tornou uma pandemia. É só a gente olhar para o lado e ver como as pessoas estão para baixo, não é? E espalhando esse negativismo. Então, a gente não pode ser mais um. A gente precisa somar. A gente tem que trazer luz nessa pandemia de carga negativa. A gente tem que somar com um maisinho, ser um pontinho de luz, um pontinho de vibração positiva. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos o nosso papel, mas nós temos o livre-arbítrio de permanecer na inércia. Porém, a gente não vai passar de ano. E pensando naquela seleção dos espíritos, os espíritos que reprovarem já não são mais condizentes com essa situação de transição planetária. Não é um castigo. Imaginem pegar uma criança da 4ª série e colocar lá numa sala do terceirão, de alunos que estão se preparando para o vestibular. Como que essa criança vai se sentir? Completamente deslocada, um peixe fora d'água. Vai gerar sofrimento para essa criança. Então é mais ou menos isso. Aqueles espíritos que permanecerem em erro vão se sentir deslocados num mundo já um pouco mais evoluído. Né? Vibratoriamente, isso não vai mais ser condizente com esses espíritos. Então eles vão ser, sim, convidados a se retirar. Eles vão ser deslocados para um planeta mais condizente. E aí, será que a gente quer reprovar? Será que a gente quer se mudar do planeta em que a gente está? Porque desde que nós adquirimos a faculdade de pensar, foi nos dado o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. A gente pode plantar o que a gente quiser, mas a gente colhe tudo o que a gente plantar. Eurípides Barçanufo, que é um dos espíritos que constam na narração do livro, ele fala que o cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento,
possui a capacidade de transformar ideias em realidades. Ou seja, tudo que se constrói na área psíquica toma forma. E ele continua, a vida humana é mais de natureza mental do que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. É interessante que a gente acha que no nosso dia a dia as situações acontecem e a gente escolhe como que a gente vai agir. Mas a verdade é que nós mais reagimos do que tomamos decisões. Reagimos de acordo com o padrão vibratório que já está estabelecido em nós. Então as situações vêm e a nossa reação é quase automática de acordo com o nosso padrão vibratório. Se a gente está naquele dia negativo, o que vier a gente já vai chegar com patada, não é isso? A gente não está optando, a gente não está escolhendo como vai agir. É uma reação frente ao nosso próprio padrão vibratório, frente àquilo que nós estamos cultivando na nossa mente. Então, muito importante viajar para dentro de si e repensar. Uma vez criado o padrão vibratório, isso já se materializou, isso já é um fato ao nosso redor. Por isso que a gente fala que a gente não pode pecar nem em pensamento. Não é? O espírita tem essa consciência e precisa pensar nisso. Porque quando a gente pensa no erro, a gente já está materializando esse erro. E o que separa o pensamento da ação é uma questão de oportunidade. Que a gente já materializou isso. E os espíritos inferiores vão fazer o que com isso? Eles vão criar a oportunidade, não é isso? Eles percebem que nós já estamos flertando com aquele erro. E para eles é muito fácil, eles vão criar a situação e vão dar risada. A gente se torna uma presa fácil. Então, mais do que nunca, a necessidade da disciplina mental. Ela se faz urgente, porque o pensamento, ele é contínuo. Nós estamos pensando, criando constantemente. Então é para ontem que a gente tem que colocar um filtro no nosso pensamento para purificar essa fonte de criação. Se a gente percebe que está com um pensamento ruim, a gente tem que substituir por um pensamento melhor. Por isso também que o trabalho é dito como terapêutico, porque ele nos ocupa. Quando eu falo trabalho, é toda ocupação útil, né? Ela nos ocupa e não dá margem para que a gente fique pensando besteira, pensamentos inferiores. Novamente, a oração se faz ferramenta fundamental para que a gente consiga elevar esse nosso padrão vibratório, para que a gente tenha uma conduta mental mais saudável, emoções mais equilibradas. O resto é consequência. Se a gente já está num padrão vibratório elevado, as atitudes louváveis são quase que automáticas. Não tem aquele dia que você está super alto astral, você para a pessoa atravessar, para o pedestre atravessar, você dá bom dia para o vizinho. Tem dia que a gente está assim levitando e chega a ser nítido no brilho do olho da pessoa. Você passa por uma flor, você cumprimenta a florzinha. Passa um vento, você fecha o olho para sentir o vento batendo. Não é essa a sensação? Por que não sentir isso todos os dias? É uma questão de escolha. É aqueles dias que nada nos abala. Sabe aquela história do que o que vem de baixo não me atinge? É mais ou menos isso. Você está lá em cima e as influências inferiores não nos atingem. As tragédias que podem acontecer naquele dia não são capazes de te derrubar. É uma questão de escolha. E como é bom a gente estar perto de uma pessoa assim, né? É nítido, a gente consegue quase que palpar essa aura positiva da pessoa. Então, por que não ser também assim? A gente fala muito em prece, em vibração positiva, como se isso fosse uma fórmula mágica, né? Para acabar com a nossa dor. A gente sabe que não é assim. Quem sofre de fato sabe que a dor não desaparece com um passe de mágica. Mas basta sim vibrar de maneira mais positiva, elevar os pensamentos para receber todo esse auxílio, que não vem como resposta pronta, mas vem como sensação de paz, sensação de coragem. Porque Deus não tira a nossa dor, mas Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente consiga superar essa dor, superar esse sofrimento. A prece também não resolve os nossos problemas, mas atenua, dá forças e dá harmonia para a gente superar essas dificuldades. Enfim, são chegados os tempos. Mas para que essa mudança aconteça, isso tem que ser um pouco radical. E está sendo radical. O progresso faz parte das leis naturais. Ele tem que acontecer. E por mais que nessa questão que eu comentei de seleção, né, dos espíritos,
Parece que Deus está querendo afastar os maus. A verdade é que Deus não quer afastar os maus. Deus quer o desaparecimento do mal que existe dentro de cada um de nós. E, infelizmente, muitos de nós espíritas vivemos em negação a esses fatos. Mesmo com toda a bagagem que a gente está recebendo, mesmo estudando o Evangelho, conhecendo o Evangelho, a gente não se permite influenciar pelo Evangelho, a gente não se permite influenciar por esses ensinamentos. Mas o fato é, nós seremos influenciados por alguma coisa. Se temos um pensamento bom, seremos influenciados pelos espíritos bons. Se temos pensamentos ruins, seremos influenciados também pelos espíritos inferiores. Então, olha a responsabilidade dos nossos pensamentos. Todo pensamento que nós temos e que nós optamos por ter são potencializados, seja pelo bem ou pelo mal. Então, é necessário, sim, um esforço individual. Mas cuidado, porque aquele que mais se esforçar vai ser também o mais visado por aqueles espíritos inferiores. Quem mais quer se renovar são os que mais chamam a atenção dos espíritos inferiores. Então, serão bombardeados por sentimentos de desânimo, de desistência, de desencanto pela vida, porque os espíritos inferiores vão jogando as sementinhas. E uma hora a gente fisga, não é? Uma hora vem uma pequena sensação de desânimo, e se a gente dá corda para aquilo, quando a gente menos percebe, nós já estamos neutralizados. E a gente volta para a inércia. Então, mais importante ainda, vigiar os pensamentos e perseverar no bem. Quanto à pandemia, ela vai passar. É um fato. A vacina já está aí. Agora é uma questão de tempo para que essa pandemia se torne apenas uma lembrança. A questão não é mais essa. A questão é que lições nós teremos tirado dessa pandemia? O quanto nós teremos nos modificado para fazer jus a todo esse sofrimento coletivo? Sofrimento físico, sofrimento financeiro, sofrimento moral. A gente fala muito em linha de frente, em profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão lidando diretamente com os pacientes contaminados pelo coronavírus. Mas do ponto de vista cristão, todos nós estamos na linha de frente, ajudando a tratar uma sociedade doente. Então, o quanto nós estamos auxiliando? Será que nós não estamos potencializando as más notícias, espalhando mais desespero? Cabe a cada um de nós fortalecer a paz, o equilíbrio, a serenidade, que são muitas vezes remédios ainda mais potentes do que aqueles químicos administrados nos hospitais. Lembrando que essas nossas atitudes são apenas consequências do padrão vibratório, do pensamento que nós estamos cultivando. Então, a importância frisada de revisitar esses pensamentos. O espiritismo e todos os ensinamentos cristãos, eles devem ser vividos integralmente. Então, para todos aqueles que apenas assistem a palestra, que apenas fazem uma leitura, para todos aqueles que apenas vão na missa da igreja, que apenas vão no culto da sua religião, é tempo de mudar de fato. O tempo de estudar a teoria já foi. Agora a modificação tem que ser real. Somos os trabalhadores da última hora. E a última hora chegou. É engraçado que a gente fala tanto em se modificar, mas parece que tem que haver uma tragédia para que isso aconteça. E a tragédia do momento é a pandemia. Mas não precisa, a gente pode antecipar isso. Porque as tragédias virão, os problemas virão, fazem parte do nosso processo evolutivo. Então a gente não precisa esperar isso acontecer para que a nossa modificação seja uma válvula de escape, seja um mecanismo de emergência. Não tem aquelas pessoas que só procuram Deus depois que tudo já desabou? Não tem porquê. A gente consegue prever esses sofrimentos. E assim como a gente pode prever os sofrimentos, nós temos o privilégio de prever também as bênçãos que estão por vir. Nós temos o privilégio de receber essa informação da transição planetária que está acontecendo. O privilégio de saber que o mundo de regeneração está chegando. Isso vai acontecer. É um fato.
Ao mesmo tempo, com esse privilégio, temos também uma responsabilidade de cada um de nós ser também instrumento para que isso aconteça. A gente fala tanto em evolução do mundo, né? Mas a evolução do mundo nada mais é do que a consequência da evolução de cada um de nós. É a soma dos pensamentos de cada um, a soma da psicosfera gerada por cada um, formando uma psicosfera mais favorável. E aí sim a gente pode olhar e dizer que é um mundo mais evoluído. Mas essa revolução, ela começa dentro, no íntimo de cada um de nós, nos nossos pensamentos, na nossa mente, para que a gente possa então tornar esse futuro, de fato, uma realidade, cabendo a cada um de nós atrasar ou apressar esses dias de refazimento, de felicidade e de paz. Eu agradeço pela sua atenção e fiquem todos com Deus. Obrigado.